Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, espero que todos estejam bem, muito obrigado a todos por estarem sempre aqui me acompanhando. Hoje eu gostaria de comentar sobre Indiana Jones e o Templo da Perdição, filme de 1984 dirigido por Steven Spielberg. No último vídeo vocês viram que eu comentei sobre o grande clássico Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Tá um filme excepcional, bastante importante, um marco para o gênero aventura. Comentei que é o padrão ouro do gênero aventura. É um filme que se consolida como um grande clássico, traz para a cultura pop, né, e traz para o cinema também um personagem muito querido até hoje, que é o Indiana Jones, tá? E foi um filme que foi um grande sucesso comercial, né? Arrecadou um dinheiro muito expressivo, tá? Foi um dos filmes mais lucrativos do ano de 1981. E o filme também foi um grande sucesso de crítica. Já para esse segundo filme aqui, você tem uma proposta diferente. Você tem uma prequela ao invés da noção de uma continuação direta, tá? Que seria inviável. O produtor e co-roteirista, né, o George Lucas, né, ele queria uma prequela justamente porque não queria que os nazistas fossem os antagonistas novamente, que aí, trazendo os nazistas para a história, você teria que construir, desenvolver algo grandioso em torno disso, tá? Sem contar também que você teria um peso simbólico, né, de tentar articular uma sequência direta, né, tendo como base, como parâmetro de comparação, o primeiro filme, tá? E aí o que acontece? O George Lucas ele tinha a noção de uma trilogia para o Indiana Jones, tá? O Steven Spielberg pensava que o George Lucas já tinha essa ideia pronta, só que aí quando houve a primeira reunião, né, para pré-produção desse filme, ele viu que o George Lucas tinha apenas a vontade mesmo, mas não tinha nenhuma ideia fixa, tá? Tava tudo no papel ainda. O Lawrence Kasdan, que colaborou também com o primeiro filme, né, Os Caçadores da Arca Perdida, que colaborou também com o George Lucas, acabou recusando a oferta para escrever o roteiro. Sendo assim, a equipe teve que procurar novos roteiristas e aí contrataram o Willard Huyck e Gloria Katz, foram contratados como seus substitutos, como substitutos do Lawrence Kasdan, com o roteiro resultante, né? Tiveram que criar uma nova história. Como eu falei no vídeo anterior, né, no vídeo de Os Caçadores da Arca Perdida, os executivos, né, os grandes estúdios achavam um grande risco investir, tá, nesse projeto porque pensavam inicialmente que o personagem Indiana Jones não teria tanto peso, tá, não iria prosperar, né? E aí a gente vê que hoje o resultado é totalmente o oposto. Hoje a gente vê um impacto duradouro do personagem na cultura pop, tá? E aí a Paramount jogou a pressão para essa sequência pro colo dos produtores. E aí o George Lucas, quando se aproximou do Steven Spielberg, né? O Spielberg menciona que, como eu falei, o George Lucas tinha o desejo de trabalhar com uma trilogia, só que ele não tinha uma ideia pronta, tá? E tiveram que inventar histórias subsequentes, tá? E com isso você tem uma temática e um conceito totalmente diferente do filme anterior, tá? Então o George Lucas ele vem com a ideia de um culto religioso, né? E aí você tem a questão da escravidão infantil, magia negra, ritual de sacrifício. Então você vê que o filme tematicamente é pesado e isso fez com que o Lawrence Kasdan, né, que trabalhou no filme anterior, né, ele não queria aceitar esse projeto, pois ele não queria ser associado a esse filme, tá? Ele achava que o filme era tematicamente pesado e ele diz que o filme representava um período caótico, tá, na vida do George Lucas e do Spielberg, tá? Tipo assim, o próprio Steven Spielberg menciona que esse filme aqui, Indiana Jones e o Templo da Perdição, é o que ele menos gosta, né? Porém, para mim é um filme que ainda tem um certo valor dentro do gênero aventura e tem algumas passagens que eu considero memoráveis e que me divertem muito. Com isso, agora você tem um ambiente diferente, agora a história é ambientada na Índia, ela se passa um ano antes, tá, da história principal do filme anterior, e aí, como eles queriam filmar o filme na Índia, o governo da Índia acabou exercendo um certo controle direto sobre a produção e a rodagem do filme, tá, negando permissão para que o filme fosse rodado no país, criaram um órgão, tá, que esse órgão iria controlar, eles queriam ter o controle criativo do projeto. Claro que os produtores não queriam dar a liberdade do corte final para eles, né? Pois as autoridades indianas se preocupavam, tá? Eles tinham preocupações, eles tinham medo, eles temiam que a reputação do país fosse manchada
eles temiam qualquer repercussão negativa acerca da imagem do país, com essa ideia que o filme apresenta, né, de envolver um culto, né, escravidão infantil e temas pesados, tá? E aí, com isso, devido a essa recusa em mudar o roteiro, a equipe foi proibida de filmar na Índia, e aí a maior parte do filme foi rodado no Sri Lanka porque eles tiveram que ir para o Sri Lanka, tá entendendo? Então o governo indiano tinha essa preocupação, eles queriam evitar qualquer tipo de estereótipo negativo, tá, sobre a cultura deles. Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, tem como missão resgatar uma pedra roubada por um cruel feiticeiro na Índia. Com Willie Scott, interpretada por Kate Capshaw, e o pequeno Short Round, interpretado por Ke Huy Quan, Indy descobre um culto maligno que escraviza crianças e realiza rituais, enfrentando então magia negra e sacrifícios em um templo perdido. Bom, é claro que em uma comparação direta, o filme anterior, claro que ele é melhor, obviamente. É um filme que é o padrão ouro da aventura. Porém, esse segundo longa aqui, O Templo da Perdição, tá, além de ser uma prequela, eu acho que ele ainda consegue ser um filme efetivo. É uma boa entrada na franquia no geral, tá? Só que, obviamente, por ele ter esse teor mais sombrio, mais violento e ser um pouco distante do filme original, justamente esse é um fato que faz muitas pessoas não gostarem muito desse longa. Esse longa ele me marcou porque eu lembro de ter assistido ele várias vezes na infância, né, na televisão. Então você tem várias passagens, né, que são consideradas clássicas, como a cena final da ponte, aquela perseguição, aquela sequência de perseguição, né, nos trilhos. Você tem ótimos segmentos de ação, né, de perseguição, de fuga, justamente porque aqui você está lidando com um filme do mestre Steven Spielberg, tá? E, claro, o segmento inicial de perseguição na China, se eu não me engano, eu não sou muito fã, mas, tipo assim, no entanto eu reconheço a importância dessa cena, porque considerando o contexto da época, muitas produções da década de 80 tentaram fazer algo semelhante, tentaram copiar isso e não conseguiram, tá? Não conseguiram a mesma efetividade. Bom, e vale mencionar também que esse filme, devido a algumas cenas intensas, né, como a do sacrifício, né, cenas de coração arrancado, algumas cenas de violência, a MPAA, né, acabou sugerindo, né, a criação de uma classificação intermediária entre PG e R, né. Inicialmente recebeu uma classificação PG, mas por essas cenas de violência, tá, foi introduzido então a classificação PG-13, e tudo isso graças a esse filme aqui e graças também a Gremlins na época, tá? O filme é considerado escuro, né, bem sombrio, né? Você tem aqui um tema, como temática o filme é pesado, é brutal e você tem um ambiente bem repulsivo, tá? E assim, isso destoa um pouco do clima de aventura familiar, né, encontrado no primeiro filme, basicamente. O filme, obviamente, ele pode não estar no padrão de excelência do primeiro filme, mas ainda assim eu acredito que esse filme ele agrega um bom valor de entretenimento, tá? Foi um filme que conseguiu arrecadar um bom dinheiro, tá? Ele foi um sucesso comercial, querendo ou não, arrecadou 333 milhões, e é um filme que também conseguiu ganhar o Oscar de melhores efeitos visuais na cerimônia de 1985, tá? Assim, a ideia de prequela para mim ela cai muito bem. Bom, aqui o Harrison Ford no papel ele tá muito bem novamente, gosto muito porque aqui ele não tem uma pressão nos ombros de ter que lidar com um aprendizado, né, do personagem do Indiana Jones, né, por conta de toda a situação do primeiro filme, né, e aqui como eles estão trabalhando com a ideia de uma prequela, ele tem uma liberdade de poder articular uma certa vulnerabilidade em alguns momentos, tá? Então você percebe que é um filme que une essa questão sombria do culto, sacrifícios, tá? E tenta ao mesmo tempo articular cenas intensas de ação e tudo isso integrado a um novo ambiente, um ambiente repulsivo, tá? E você tem aqui um Indiana Jones diferente do primeiro filme, que era mais, como eu posso dizer, um cara mais desenrolado, que sabia se virar em situações específicas de você até torcer por ele. Aqui você percebe o Indiana Jones um pouco mais reativo, tá? Mas ainda assim funciona, tá? E claro que o segmento inicial, né, como eu falei anteriormente, eu não gosto muito porque eu acho simplificado demais, parece que os personagens estão sendo jogados na história, né, de qualquer forma, né,
Eu também não gosto muito da personagem da Willy, interpretada pela Kate Capshaw, porque é uma personagem que ela é quase descartável, só tá ali pra ser uma donzela em apuros, e isso vai ditar futuramente, né, uma cena de romance. Claro que como história o filme não se compara ao filme original, porém você tem um grande trabalho do Spielberg com cenas memoráveis e é um filme que eu gosto, tá? Bom, pra Indiana Jones, o Templo da Perdição, eu dou uma nota 7. Vou fechando a minha análise por aqui. Esse é mais um vídeo que vai para a playlist que eu criei aqui no canal, a playlist Indiana Jones, onde eu pretendo fazer análise, né, de todos os filmes da franquia, tá? Bom, se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos que me acompanham, tá? Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.